O Alex fez uma pergunta bem legal, que é, Thaís, você usa a mesma ferramenta, Todoist, por exemplo, para listas de referências, livros, filmes, séries que não são de afazeres? Olha, Alex, realmente assim, tanto faz. Eu já usei, no momento não uso mais. Eu coloco essas referências assim no Notion, tá? Mas não tem problema nenhum colocar no Todoist, contanto que sejam listas separadas, não atrapalham em nada, então você pode usar. Que tem até a ver com uma pergunta feita pela Bruna, se lista de afazeres é diferente de checklist. Bruna, isso é a coisa da semântica, da gente não se perder na semântica, porque assim, em essência, toda lista é uma checklist. Toda lista de afazeres é uma checklist. Nem toda checklist é de afazeres, tá? Você pode ter uma checklist simplesmente de verificação mesmo, que não é de coisas a fazer. Mas não fica. Não crie treta com esse termo, porque tanto faz, na real, tá? O importante é você ter ali a sua lista e você ter o hábito de consultá-la. Se você vai chamar ela de checklist, pode chamar. Em diferentes métodos e técnicas, você vai ter uma nomenclatura que vai associar esse termo a outras coisas. Mas você pode escolher chamar de checklist, não tem problema nenhum, tá bom? Kelvin perguntou, como ter disciplina para poder permanecer anotando as tarefas? Kelvin, meu querido, é um hábito que você tem que implementar. Hábito, até virar hábito, é só um projeto, como eu gosto de dizer, tá bom? E aí, quando você tem um projeto, você vai ter um resultado desejado, que vai, no caso é anotar as tarefas todos os dias, sei lá, durante 3 meses, durante um ano, enfim. E você vai criando ali tarefas, talvez recorrentes, né, para você. Você já anotou suas tarefas hoje? Coisas nesse sentido, até virar hábito, tá bom? Tem que ir trabalhando um pouquinho todos os dias até virar hábito. Não tem segredo aqui, é mão na massa. Se tem como antecipar a lista de afazeres, é bom fazer semanal ou diário? Gente, você executa diariamente o que está na sua agenda e na sua lista de afazeres. Esse é o ponto, tá? O Arielson Guimarães perguntou: eu preciso colocar tarefas com prazo na agenda e na lista de tarefas? Não, isso é uma boa pergunta, viu? Eu vou até colocar aqui. Não precisa. Inclusive, não é recomendado sincronizar as ferramentas. Porque, veja, se você está dizendo que o que entra na agenda é de uma categoria diferente do que entra numa lista de afazeres, para que raios você quer sincronizar as ferramentas para aparecer a mesma coisa nas duas? Não tem sentido nenhum. Entendeu? Não precisa. O que entra na agenda está na agenda, aparece na agenda. O que entra na lista de afazeres, aparece na lista de afazeres e são focos diferentes que você dá. A Ana Luísa 86 fez uma pergunta bem legal, que é: nunca consigo gabaritar as minhas listas. Amei. Será que colocar menos coisas é melhor? E veja, você nunca termina a sua lista de afazeres. Joinha? Você nunca termina. Porque à medida que você vai concluindo, chegam outras também. Então, nem colocar isso como meta nunca, porque é uma cobrança que você vai se colocar que não é necessária. Uma coisa é, eu tenho prazos para o dia, atividades que eu tenho que fazer hoje, ok, você quer concluir hoje, quer concluir dentro do prazo, às vezes não consegue, então já é bastante coisa. Mas terminar a lista de afazeres como um todo, impossível, porque sempre vão surgir coisas novas. E você vai priorizar essas atividades. Às vezes a melhor coisa, a coisa mais produtiva também é ficar sem fazer nada para descansar. Então você não tem que ficar, o seu foco de vida não é só ficar dando check, 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 check e gabaritar a lista de afazeres, como você comentou, entendeu? Esse não é o foco. O foco é você viver uma vida tranquila, uma vida leve, conseguir fazer o que é realmente importante para você, descansar, ter atividade de lazer, entendeu? Fazer todas essas coisas, o que é prioridade para você, e não fazer tudo. Toma cuidado. E essa coisa do tipo, então isso aqui não vale a pena colocar na lista, ou será que eu coloco menos coisas nas listas? Veja, o volume não deixa de existir apenas porque você não escreveu numa lista. Se você colocar numa lista, pelo menos você se permite ter uma noção desse volume e organizá-lo. Porque se fica tudo na sua cabeça, vai ficar te perturbando da mesma maneira. Uma vez que você passa para o papel, passa para uma ferramenta, né, você esvazia a sua cabeça, aí você já consegue ficar um pouco mais tranquila ou tranquilo que você passou para outro lugar. Isso já dá uma sensação de calma imediata, sabe? Porque você vai ver aquele volume todo ali. O problema não é a lista, o problema não é. Tem muita coisa na lista, por isso que eu não gosto de ter lista. Cara, o problema não é ter lista. O
problema é ter muita coisa. Então, você vai ter que fazer uma revisão para entender ali o que ainda é prioridade, o que não é prioridade, se você tem que delegar alguma coisa para alguém, se tem coisa ali que você simplesmente deleta e deixa para lá, sabe? Então, essa revisão que você vai fazer constantemente das suas listas de afazeres vai permitir que você mantenha essa lista sempre atualizada com o que é realmente prioridade para você. Nada impede que você crie listas de stand-by, tá? Que seria listas de stand-by, deixa eu escrever assim. Em espera. Stand-by mesmo. Depois de, tipo, você pode colocar depois das eleições, depois da Copa, depois de 2022, ou depois que o bebê nascer, depois que eu terminar a faculdade, depois que eu fizer tal curso. Porque você vai colocando essas listas de coisas que você não pode fazer no momento, mas depois de finalizar tal fase, etapa aí da sua vida, você pode querer dar foco para aquilo, tá? Então você pode ter essas listas de stand-by, sem problemas, tá? A Kalinka fez uma pergunta muito legal, que é, tem limite para as listas? Não, mas conversa um pouco com essa dúvida da Ana Luísa, tá, Kalinka? Então, eu espero que a resposta para ela tenha ajudado você, porque é isso, né? Não adianta você falar, não, só quero ter 50 itens na minha lista, só que as coisas, você tem 187 na sua cabeça. As coisas não deixam de existir só porque você não passou para o papel, entendeu? Então, esse é um grande ponto aqui. As ferramentas, as listas te ajudam a descarregar a mente mesmo. E eu acho isso ótimo. Ó, a Clara fez uma pergunta muito boa. Quando a gente não categoriza de acordo com a área da vida, por exemplo, não fica desorganizado para acessar essas informações? Quem vai responder isso é você, Clara. Porque assim, se para você soa desorganizado, é porque essa organização, sem ser por áreas da vida, não funciona para você. Você tem que escolher uma organização que faça sentido para você, não tem certo ou errado. Tem aquilo que funciona para você no momento de vida que você está. Se neste momento para você funciona organizar por áreas da vida, faça assim, tá? E já vou responder na sequência outra pergunta que você fez, que se categorizar por projetos cai no microgerenciamento. Não, muita gente organiza assim. Inclusive é uma boa prática, você coloca agrupado dentro de um projeto tudo que faz, que é relacionado a ele, eu acho ok. A Bianca fez uma pergunta que eu já respondi, mas eu acho que é legal trazer a resposta aqui de novo para quem também não ouviu. Eu também não sei se ela perguntou antes de eu falar, que é onde eu coloco tarefas recorrentes, na agenda ou na lista de afazeres? De modo geral, na agenda, tá? Recorrência semanal, mensal, bimestral, etc. Se for uma recorrência diária, né? Se você tiver várias coisas de recorrência diária, eu acho melhor estar na lista de afazeres, para não poluir a sua agenda. Se for só uma coisa e você não se incomodar de ver aquilo todo dia na sua agenda, deixa na agenda. Daí, da recorrência diária, fica aí a seu critério, tá? Eu prefiro colocar na lista de afazeres. Temos aqui outra dúvida clássica. A Flávia perguntou. Thaís, como concilia um projeto com várias etapas e listas de afazeres? Ou não existe essa conciliação, esse cruzamento? Você pode categorizar as suas listas por projetos, tá bom? Eu categorizo assim. Eu tenho ações relacionadas a objetivos, basicamente como está aqui na tela agora, tá vendo? Mas a organização eu coloco relacionada a objetivos, relacionada a áreas da vida, relacionada a projetos e ações avulsas. Quando tem prazo, eu coloco prazo, deve aparecer na guia hoje ou em breve do Todoist. E eu tenho a agenda. Então, você pode organizar, por exemplo, por projetos. O que é importante é que você tenha alguma distinção dentro do projeto entre aquilo que você pode fazer e algo que você só vai fazer lá na frente, que ainda não é o momento. Então, só ter essa distinção clara dentro da ferramenta de alguma maneira para você, tá? É uma distinção visual. Você pode colocar um emoji, pode colocar algo escrito não é para agora, separar numa sessão diferente, enfim. Não, tem uma aqui ainda que é de lista. A Melina perguntou: itens de rotina que ainda não estão exatamente incorporados à rotina entram na lista de tarefas, como, por exemplo, tomar uma medicação ou ir ao mercado? Não existe pergunta besta, Melina, não existe. Se você está com dúvida, pode perguntar, tá? Toda dúvida é legítima. Porque assim, ó, veja, para mim você colocou duas coisas que para mim entrariam na agenda. Vou te explicar por quê. Tomar uma medicação, geralmente a gente toma num determinado horário, porque o médico fala, toma de noite para fazer o efeito de noite, ou toma de manhã, porque vai te dar sono, então, pelo menos, porque vai te deixar agitada e
você não perde o sono de noite e tal. Então, eu entraria na agenda com a recorrência, tá? Agora, tem coisa que é, tipo, agenda ao cubo. Coisas que são agenda ao cubo, tipo, lembrar de tomar uma medicação, eu coloco alarme, notificação em tudo quanto é lado, assim, para eu não esquecer realmente. Mas eu não coloco alarme em tudo, eu coloco só em coisas. Medicação, eu sou a rainha de esquecer se eu não colocar alarme. Então, eu coloco o alarme no meu celular para tocar lá, tipo, 8 horas, tomar o remédio tal. Senão eu esqueço mesmo. E ao mercado, então, assim, você vai definir a frequência que você vai, uma vez por semana. Então, no planejamento semanal, você planeja o dia que você vai e você coloca isso na sua agenda, tá bom? Olha só, a Diane ou Daiane perguntou: como você organiza os estudos, leitura de textos, livros, etc., junto com a escrita do doutorado? Como você prioriza? Você organiza uma lista de afazeres com as leituras da semana em momentos de escrita? Como que eu costumo fazer, Daiane, com as leituras do doutorado? De várias maneiras diferentes, porque as leituras têm demandas diferentes. Então, por exemplo, para a aula de hoje, eu precisava ler um texto. Então, como eu precisava ler esse texto para a aula de hoje, e esse texto, ele, na verdade, era um livro inteiro e ia levar mais tempo, o que eu fiz? Eu coloquei um bloco no meu final de semana de 3 horas, tá? Para ler o texto do livro. Tinha um intervalo, então 1h30, intervalo 1h30, para eu ler o texto desse livro. E também foi o tempo que eu me dei. Eu sabia que era o tempo que levava para eu ler o livro. Então, eu poderia ter colocado mais ou menos tempo. Ou poderia ter colocado em vários dias da semana, se eu quisesse, tipo, ler meia hora por dia ou algo assim. Então, quando é alguma coisa para uma aula, ou seja, tem, né, uma data que eu vou usar aquele texto, eu faço dessa maneira. E tem muito texto para aula que é um texto complementar que eu falo, putz, não vai me ajudar agora no doutorado, não preciso ler nesse momento. Aí eu coloco na minha lista de afazeres para ler em algum momento, mas não é prioridade para mim, entendeu? Então depende. Eu tenho que ler o capítulo X que a minha professora orientadora pediu para eu ler para a minha tese. É uma coisa que eu simplesmente tenho que fazer, mas não num dia específico. Então entra na minha lista de afazeres, tá? É dessa maneira que eu faço. Tem que analisar cada leitura. Porque cada leitura tem uma natureza diferente. Essa é real. Tá bom? Espero ter te ajudado. Maria Pérez perguntou: o horário fixo de trabalho precisa entrar na agenda? Eu não coloco. Eu não coloco, tá? Eu coloco só o que é agendamento mesmo. Não coloco. Não consigo pensar em nenhuma situação que precise colocar. A não ser, por exemplo, você trabalha de plantonista no hospital, ou você é bombeira, sei lá. Tipo, um lugar que você tem que ir e lá você fica em compromisso o dia inteiro, sabe? Você não consegue agendar mais nada, você tá ocupado aquele tempo todo que você não consegue agendar mais nada, entendeu? Aí eu colocaria, mas não consigo nem imaginar um caso assim. Não consigo. Tipo, eu falei esses dois casos, mas mesmo nesses casos pode ser diferente. Pode ser que mesmo uma enfermeira ou médico plantonista tenha reunião da equipe, tenha outras coisas para fazer lá que não seja só atendimento. Então, de modo geral, não. A resposta é não. O Matheus perguntou: Thaís, você recomenda utilizar uma agenda para monitorar as tarefas já feitas durante a semana? Ou algum sistema mais simples? Para comparar a produtividade da semana mesmo? Olha, Matheus, se você. Eu manteria uma própria agenda, para você ter o histórico ali dentro. É até bom que se você usar a agenda do Google ou Outlook, você pode fazer busca e encontrar. Tipo, você digita lá, dentista, vão aparecer todos os compromissos passados que você foi ao dentista. Você vai, fui só em agosto, ou pretendo ir de novo em fevereiro, alguma coisa do tipo. Então, você pode deixar na própria agenda mesmo. Eu deixo na agenda, tá? Quando eu preciso consultar alguma coisa, eu vejo lá. Mas tem gente que prefere, que é mais analítico, não sei se é o seu caso, que prefere fazer tipo uma planilha de log e vai registrando ali as atividades por categoria, por área da vida, sei lá. Então depende muito. Tem gente que é obrigado a fazer isso para prestar contas, trabalha em home office, daí o chefe pede para fazer isso. Então depende muito do que você precisa, tá? Acho que eu dei todas as respostas que contemplam aí soluções para sua pergunta. Tiago perguntou: um método bem conhecido que é essencialmente baseado em listas é o Flylady, não é mesmo, Thaís? Ajuda a entender bastante. Sim, Flylady, para quem não sabe, é um método criado, esqueci o nome dela agora, por uma norte-americana,
para cuidados e rotinas da casa. Mas tem bastante coisa de agenda também, viu? Tem bastante coisa de agenda, não é só lista, não, mas ela tem bastante lista também. Na verdade, tudo que a gente tem para fazer na vida sempre vai englobar agenda e lista de afazeres. Eles assim, funcionam. Eles são coisas separadas, mas funcionam muito bem juntos. É tipo cérebro e coração. Tipo assim, um não funciona sem o outro, entendeu? Mas cada um tem uma função. Aí tem uma pergunta da Adriana. Depois eu vou ver se tem mais alguma no chat. Daí eu vou encerrar, gente, porque eu realmente. Eu já tô escutando cigarra cantar e de tipo, putz. Suponhamos que eu quero organizar as tarefas que eu faço da casa, um dia específico da semana. Lavar roupas brancas na segunda, na quarta coloridas. Isso é tarefa recorrente ou evento? Eu colocar. Então, daí é a semântica. Você vai colocar na agenda, não vai? Não interessa se é tarefa recorrente ou evento. Tanto faz, você vai colocar na sua agenda para repetir toda semana. Pois eu gostaria de organizar meu tempo e não sei se funciona encaixar as tarefas, é capaz de eu me sobrecarregar. É. Então, assim, tenha cuidado, tome cuidado. Só isso que eu falo. Também não vai sobrecarregar a sua agenda. Veja se funciona para você lavar um tipo de roupa por dia. Eu gosto. Tipo, hoje eu vou lavar a roupa de cama, hoje eu vou lavar a roupa de banho, eu vou lavar as roupinhas brancas do povo, o uniforme, tá. Para mim funciona. Mas é uma coisa que antes eu deixava na agenda até virar hábito, hoje em dia já é hábito, eu não coloco mais na agenda. Mas se você quer formar esse hábito, pode ser interessante. Mas veja se realmente não vai te sobrecarregar, tá bom? Que é muito importante que não sobrecarregue, tá bom?